Bom, hoje retomamos esse grupo que é super especial para mim. A gente já vem nessa empreitada aí de estudos de leitura. é, e sempre que eu começo uma proposta mesmo de estudo de leitura, eu tento fazer essa escolha a partir de algo que faça sentido, não só para nosso estudo teórico, mas para a clínica, porque eles são um só, né? Teoria e clínica, eles são vistos pelo Lacan, são teorizados como uma coisa só. Então, vocês perceberam, né, o pessoal que estava, quando a gente estava estudando o livro da Luciana Salum, né, sobre cadeia significante, que a gente sempre ia fazendo ali uma ponte clínica, e essa é a minha ideia também para o estudo dos textos do Lacan, que a gente faça essa interlocução sempre que possível. Então a gente começa, né? Eu vou começar apresentando um pouquinho dessa proposta. Eu falo que é uma empreitada, porque assim, né, eu pensei, era algo que eu já queria fazer há muitos anos, mas aí agora que reuni um grupo bacana, assim, um pessoal implicado, que acompanha a mesma leitura e pergunta, e interage, eu falei, acho que é o momento para isso, acho que a gente consegue fazer um projeto mesmo, vai ser um projeto a longo prazo, né? Vocês viram a seleção dos textos, acaba sendo um projeto mais a longo prazo, mas que vocês vão se chegando e vão se inteirando. Todos os textos do Lacan, eles têm uma diferença com relação aos seminários, né? Os seminários são transmissões orais e que foram estenografadas. Então é diferente até de uma transcrição, que você vai fazer uma transcrição ali bem literal do que está sendo escutado de uma gravação de uma conferência. Na estenografia, acabam entrando comentários de quem estava fazendo ali, tem algumas lições que são algumas organizações de comentários feitos por outros colegas ali que se reuniram. Então tem uma diferença no formato ali. E a gente percebe que o escrito do Lacan ele é um pouco mais denso. Tem parágrafos que ele condensa muita coisa, às vezes a gente precisa ir desmembrando para que ele faça sentido para o nosso estudo, né? Então acho que é um desafio a mais ali. Pensar que é diferente ler um seminário de ler um texto escrito do Lacan. E aí, deixa eu apresentar um pouquinho, né, do que eu pensei para essa proposta. Então, a gente continua com uma proposta de grupo de leitura e discussão, mas essa é uma coisa que eu queria ver com vocês. O grupo da Luciana, nós fizemos uma leitura linha a linha. A gente lia junto, discutia, ia para outros cantos do saber para poder discutir. Mas o livro da Luciana era um livro curto, né? Bem curto, bem denso, mas bem curto. E ainda assim, a gente levou aí praticamente 6 meses para terminá-lo. Então, se a gente faz essa empreitada da leitura e da discussão dos textos de Lacan no linha a linha, a gente vai terminar isso daqui a 20 anos. Então, essa não é a minha proposta, né? Eu queria propor um pouquinho diferente para vocês. A gente já vai ter esses textos apresentados ali. Então, eu mandei lá no grupo do WhatsApp a lista dos textos. Esses textos, eles estão em ordem cronológica. Não são todos os textos em ordem cronológica. Eu já fiz uma seleção de textos que são primordiais ali para a gente compreender a obra do Lacan. Mas a gente vai ali desde 1936, com o Estágio do Espelho, um texto importantíssimo, até 1980, com a Carta de Dissolução. Então, essa é uma seleção de textos que são importantes, mas a gente vai ver que são textos grandes, textos densos. Então, a minha proposta de leitura, eu não sei se tem alguém aqui que participou do meu grupo de leitura dos textos de Freud. Então, o que que eu faço geralmente? Eu peço para vocês já fazerem essa leitura prévia, vocês vão ver. São textos que em algum momento da nossa formação a gente já passou ou ainda vai passar. São textos canônicos, assim, do Lacan. Então, em algum momento vocês já vão ter feito essa leitura ou vão fazer ao longo do grupo. E eu sempre faço nas minhas leituras algumas marcações. Então, eu vou passando com vocês pelo texto a partir dessas marcações. Então, nós vamos ler algumas citações. A partir de umas citações, a gente vai abrir um pouquinho a discussão. Uma coisa que eu acho interessante também nesse processo de estudar em grupo é que às vezes a minha leitura
capta pontos e a leitura de vocês capta pontos diferentes. Então é interessante também que vocês acrescentem e falem: ó, Lorena, eu marquei uma outra coisa aqui também que eu achei interessante. E possam trazer esse trecho, essa parte que vocês leram, para poder contribuir também com a nossa discussão. Então, não vai ser uma leitura linha a linha completa, mas vai ser um recorte, uma seleção de algumas citações e a gente expandindo a discussão também, como nós fizemos nos outros momentos, né? Então, esse é mais ou menos o panorama por onde a gente vai passar. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre esse livro aqui, que são os primeiros escritos. É um livro relativamente novo, foi lançado pela Zahar não há muito tempo. E ele compõe ali uma coletânea de textos do Lacan, mas que são de 1928 a 1935. Então, percebem que aqui é antes do período que a gente vai começar a nossa empreitada mesmo aqui dos escritos, né? Com o texto que começa em 1936. Então, vou fazer alguns comentários sobre esse livro e aí, né, a partir do próximo encontro, a gente começa no estágio do espelho. Já mandei essa lista. Se alguém entrou depois no grupo, acabou não recebendo, me avisa, escreve aqui no chat, ou depois me manda uma mensagem no privado que eu envio novamente. E eu vou enviar também um link, é um link de um blog de psicanálise, mas que ele lista em ordem cronológica, né, todos os textos ali do Lacan. Então, vão ter textos que não tem aqui nessa minha seleção, mas que é importante vocês terem essa lista, né, para acompanhar esse momento, esse passo a passo, né, da leitura e do estudo do Lacan. Então, assim, vamos começar essa jornada mesmo pelos textos. Conto com vocês para essa jornada. E aí, antes de começar, propriamente dito, nos primeiros escritos, queria trazer um ponto importante para a gente discutir, né? A gente sempre fala. Deixa eu só deixar para eu conseguir ver vocês aqui. A gente sempre fala sobre uma pergunta que todo mundo em algum momento já fez, que é por onde eu começo? Por onde eu começo a estudar Lacan? Se você não se fez essa pergunta, com certeza alguém já te perguntou, né? E aí, por onde eu começo a estudar Lacan? E é uma pergunta de fato importante, né? A gente vai encontrar, em geral, duas linhas de respostas. Eu não gosto de chamar de linha certa, linha errada, mas vamos pensar em duas linhas de resposta. Uma linha de resposta são pessoas que respondem assim: você pode começar por onde o seu desejo te indicar, por aquilo que você queira ler, por aquilo que você queira estudar, e aí você começa por esse ponto. Eu acho que é válido, né? Foi assim que eu comecei, mas eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. Por quê? A gente pensa assim: o que que eu quero estudar? Né? Eu lembro que uma das coisas que a gente quer estudar é angústia. Angústia é seminário 10. E aí a gente sai literalmente angustiado ao tentar ler o Seminário da Angústia logo de cara, quando a gente ainda não tem uma base para esse estudo. Então, é preciso tomar cuidado com essa leitura de como a gente vai chegar em cada um dos textos. Por isso que, apesar de não ter sido o caminho que eu fiz, hoje é um caminho que eu faço, que é o processo de leitura cronológica. Por que essa ideia de leitura cronológica? A gente precisa se situar em que ano aquele texto foi escrito. E não é só para falar assim, e tal texto do ano de 1935. Não é para ser bonito, não é para falar que a gente decora ano, não tem nada a ver com isso. Mas para a gente entender em qual momento do ensino aquilo está localizado. Isso é importante, porque tem algumas construções que o Lacan foi fazendo num segundo, lá do meio para o final da sua obra. Tem alguns conceitos que ele modifica, tem algumas coisas que ele abandona um pouco, tem o conceito que ele cria de objeto A. Então, a gente precisa ir entendendo a linha de raciocínio que ele vai tendo ao longo do processo. Então, isso é uma coisa importante. Agora sim, isso não impede que a gente faça outras leituras, é claro, né? Então, mesmo que a gente vá fazendo um estudo cronológico, então, começando lá com o seminário 1, isso não impede que a gente estude outras coisas também.
né, outros momentos ali da sua obra. Ah, tô querendo estudar um pouco mais sobre transferência, então eu vou lá, leio algumas lições do seminário 8, mas é importante, em alguma medida, a gente ter essa linha cronológica no nosso estudo. Para entender, por exemplo, que lá no seminário 1, o Lacan está falando sobre os escritos técnicos do Freud, ele referencia muito Freud. Então, quando alguém fala assim, ai, mas para ler Lacan eu preciso ler Freud, a princípio, vão encontrar também as duas linhas de resposta. Não, não precisa ler Freud, Lacan é uma teoria diferente, mas eu sou um pouco, né, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Por quê? A obra do Lacan, ela vem a partir de um retorno a Freud. Então, Lacan está o tempo inteiro referenciando textos freudianos. Por isso que é complicado entrar numa seleção de leituras. Então, não podemos, não precisa ler Freud, não precisa ler tal autor, não precisa ler esse outro, só precisa ler Lacan. Lacan ele faz uma interlocução com muitos autores. Ele vai para a linguística, ele vai para a matemática, ele vai para a antropologia. Como que a gente não vai conhecer essas referências, né? Quando a gente pensa nas bases epistemológicas do ensino lacaniano, então, a lógica, a matemática, né? A topologia, a antifilosofia e a linguística, a gente não precisa conhecer esses interlocutores, a gente precisa conhecer Saussure, Jacobson, Kierkegaard, as ideias mesmo topológicas, Euler, as ideias filosóficas. Então, por que que a gente não precisa estudar Freud? A gente precisa sim. É uma ideia de que a gente não precisa, então, ler tudo de Freud para então ler tudo de Lacan. Dá para fazer um estudo que vá e volte nesse ensino. Então, por exemplo, a gente está lá estudando o seminário 1. Quando se comenta sobre, por exemplo, o texto lá, né, o caso dos miolos frescos, vai em Freud, né? Vê do que ele está falando. Quando ele está falando sobre sonhos, sobre interpretação dos sonhos, dá uma lida em interpretação dos sonhos, né? O Freud, ele é esse pioneiro ali na psicanálise, enquanto nós conhecemos hoje. Não dá para abandonar a sua obra, né? Então, que a gente tenha esse cuidado aí também na nossa forma de estudar. Então, um pouco dessa minha ideia de trazer o ensino de ordem cronológica é um pouquinho nesse sentido. Deixa eu ver agora aqui. E aí vamos conversar um pouquinho então sobre esse texto, né? Sobre esse livro, que são os primeiros escritos. Então, como eu falei, eles são textos ali que vão de 1928 a 1935. Se a gente for pensar como um marco, como um divisor ali para o Lacan, nós temos a tese de doutorado dele, né? Lacan era psiquiatra, a tese de doutorado dele é em psiquiatria e nós temos ela de 1932. O título é Da Psicose Paranoica em Suas Relações com a Personalidade. Primeiro ele faz um apanhado, Dani perguntando como chama o livro. Chama Primeiros Escritos, do Lacan. É um livro relativamente novo da Zaha. Eu não coloquei ele assim, eu não falei para vocês comprem, né? Vocês já vão entender o porquê. Primeiro porque ele faz parte desse momento, ali de 28 a 35, tá no período que ele está escrevendo a sua tese. Na sua tese, vocês é uma tese que é importante da gente ler, assim, recomendo a leitura, principalmente para quem gosta, se interessa pelos estudos das psicoses. Então, ele vai fazer primeiro um apanhado assim bibliográfico, vai falar sobre vários autores ali que comentavam sobre a psicose, sobre a paranoia, sobre o que era conhecido como demência precoce, que é o que depois a psiquiatria foi trabalhar enquanto esquizofrenia. Então, ele primeiro faz um apanhado geral do que já tinha de produção com relação a isso, né? E aí, depois, ele começa a estabelecer algumas diferenças do que ele vai considerar ali nessa tese, do que ele vai chamar de personalidade, né? Apesar dele abordar enquanto personalidade, depois ele abandona essa noção, mas ele vai postular que o delírio, ele é uma tentativa de restauração do sujeito, como se o sujeito, em alguma medida, tivesse ali desorganizado, desestruturado e precisasse de uma restauração, de uma reorganização. E para isso, ele vai falar sobre o caso Aimé, né? É um caso que é interessante também a gente conhecer.
O caso Aimé é da Marguerite Fontaine, alguma coisa assim, é Marguerite o nome dela. E é um caso interessante porque mostra um caso de paranoia que o Lacan acompanhou enquanto psiquiatra, né? Então, como que é ali, em linhas gerais, o resumo do resumo do resumo desse caso, pelo menos para a gente saber do que se trata quando a gente ouvir sobre o caso Aimé, né? A Aimé era uma jovem ali da comunidade camponesa. E quando ela teve ali um primeiro filho, ela foi acometida por uma paranoia de que alguém queria o mal do seu filho. Então ela começou a acreditar que tinha alguém querendo o mal dessa criança, desse filho, e então foi um momento ali de muita angústia para ela, né? Quando ela teve também uma segunda gravidez, ela teve de novo esse delírio de que alguém queria mal para o seu filho, né? E nesses momentos, né, em um desses momentos, ela passou por uma internação no Hospital Santen. O Hospital Santen era ali uma referência, né, em Paris para os transtornos mentais. Ela foi internada lá e foi o Lacan que foi designado para esse tratamento, né? Nesse período ali da segunda internação, principalmente, foi culminada por uma outra situação, que nessa segunda gestação ela acreditava que uma atriz, né, ali famosa, que queria o mal do seu filho, da sua criança, né? Então, dentro desse delírio de paranoia, ela tinha ali uma outra pessoa que era a causa dessa ameaça. E aí a Marguerite vai e ataca essa atriz com uma faca. E esse foi o que culminou com a internação dela. E o Lacan vai então acompanhar esse caso. E ele relata muito bem ali como que esse delírio se constituía, como que isso foi estabilizado. O Lacan ele construiu a hipótese de que a própria punição, então ela ter sido ali presa ou internada, essa punição serviu como uma estruturação do delírio dela, que ela ficou relativamente estável, né? Depois ainda teve alguns episódios de surto, mas manteve uma noção ali de unidade de ser. Então, quando o Lacan ele vai, né, relatar, ele relata com muito detalhe. Então, eu acho a tese interessantíssima nesse sentido. A gente tem que dar uma relevada na parte psiquiátrica da coisa, que acaba sendo um pouco maçante ali. Ele vai descrever estado mental da paciente, quase como uma anamnese psiquiátrica mesmo, em alguns momentos. Mas é interessante para a gente ver a estrutura do delírio. Tanto é que a Aimé, né, como Lacan chamou o caso, ela se correspondia com o príncipe de Gales, ela mandava cartas para ele. Ela era uma escritora incrível, então ela escrevia muito, ela escreveu vários livros ali que não chegavam a ser publicados, e ela entregou esses textos, esses livros para o Lacan, esses escritos dela. Na tese tem a carta que ela escreve para o príncipe de Gales, então é bem interessante ver essa construção e ver algumas questões de elementos de linguagem, que é o que o Lacan vai trabalhar bastante nesse sentido da própria construção do que ele vai pensar as psicoses, né? Então, para a gente entender que esse livro ele está no meio do caminho que ele está construindo essa tese. Então, é claro que vai ter essas influências. E foi por isso que eu optei por não colocar ele como, apesar de ser ali os primeiros, né? Se a gente fosse por ordem cronológica, seria começar por aqui. Foi por isso que eu optei por não colocar ele como um texto base ali para a gente começar, né? Eu vou ler o prefácio, que é um prefácio do Jacques Lamilet. Ah, eu vou aproveitar e abrir outro parênteses, né? Tenho todas as minhas ressalvas com relação ao Millet, com relação a como ele estabelece a obra do Lacan, mas não sou do grupo que desrecomende leituras, que fale, não leia isso, né? Não leia Millet, Millet não presta, não leia Soler, não leia. Não, eu acho que a gente tem que ler tudo, até para poder criticar. Então, como que a gente vai criticar alguns posicionamentos que o Miller tem se a gente lê o que ele escreve, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre ultimíssimo Lacan, né, a gente pode entender por que que ele está falando disso, né? Como que ele constrói essa ideia e poder concordar ou não concordar com aquela leitura que ele faz, porque acaba sendo um efeito de leitura.
Ninguém tem a verdade absoluta dos textos de Lacan. Então, Millet faz uma leitura a partir da sua ótica de leitura, Alfredo faz uma leitura de Lacan. Então, a gente poder ter esse ponto de vista. Em alguma medida, a gente também faz leituras de Lacan, né? Compreende algumas coisas, concorda com umas, discorda de outras, mas para a gente entender ali que não deixem de ler, inclusive aqueles autores que a gente critique. Acho que é um exercício importante para o nosso estudo, né? Então, vamos começar por esse prefácio, né, do livro, que é de um Millet. Eu vou ler ele na íntegra, ele é curtinho. E aí eu quero comentar sobre um texto específico que tem aqui nesse livro. Então, o prefácio diz o seguinte: Antes de ser psicanalista, Lacan foi psiquiatra. Os escritos do presente volume não teriam sido republicados se não convidasse a uma leitura a posteriori. O que eles nos ensinam sobre a formação, o que eles nos ensinam sobre a formação do futuro analista, que revolucionaria sua disciplina a partir dos anos 50? Então, aqui ele fala sobre essa leitura do posteriori, como esse convite. Se a gente lê isso daqui, você fica assim, gente, nem. É o comecinho da psicanálise lacaniana, né? Não é o que a gente vai entender hoje, enquanto a teoria de Lacan. E aí ele traz essa pergunta, né? O que que isso ensina para gente no sentido da formação dos analistas? E ele coloca, principalmente a partir dos anos de 1950. Então, os textos até 1950 seriam o que, com Freud, em Freud, quando a gente pensa, por exemplo, no projeto, ele consideraria, ele é quase que uma pré-psicanálise. Ele está se preparando para essa teoria que ele vai denominar enquanto psicanálise, né? Os textos metapsicológicos de Freud. É como se esses primeiros escritos de Lacan aqui, eles compusessem, né, uma prévia do que ele vai estabelecer enquanto sua teoria. Então, a gente entender que são teorias em formação. Ele ainda está estabelecendo esses conceitos, esse ensino. Continuando. Ressaltarei primeiro que sua clínica está enraizada na unicidade do caso. Um caso nunca é escolhido por sua tipicidade, mas ao contrário, por sua singularidade. É preciso que ele apresente um caráter original, uma atipicidade. Poder-se-ia reconhecer aqui, de imediato, uma orientação para o um por um, imposta pela prática da psicanálise. Foi assim que sua tese de medicina tomou a forma de uma monografia. Essa é uma recomendação que a gente escuta muito, de tomar a clínica pelo caso a caso. E é claro que a gente nunca vai atender um caso igual. Cada caso vai ter sim suas especificidades, sua singularidade. Mas a gente não pode desconsiderar que existe uma base teórica que é a mesma para todos os casos. Então não existe uma teoria para cada caso. A teoria é a mesma, mas, por exemplo, o conjunto de significantes de um caso nunca vai ser igual ao outro. A singularidade do caso encontra-se no nível do detalhe clínico. Este é circunscrito como uma preocupação de precisão levada ao extremo da minúcia, a ponto de a observação parecer muitas vezes labiríntica para o leitor. Mais tarde, Lacan manifestará seu gosto pela fidelidade do envelope formal do sintoma. Por sua formação propriamente psiquiátrica, Lacan se dirá devedor apenas de Clérambault, objeto de uma homenagem cuja magnitude parece trazer a marca de uma reivindicação do mestre para com o aluno. Então, principalmente na tese, a gente vai ver muitas referências ao Clérambault. Ele vai falar também, por exemplo, desse fundamento, assim, desse elementar da psicose. E a gente não esquecer dessa formação psiquiátrica do Lacan. Ao longo do ensino, ele vai ficando menos psiquiatra, acho que isso é interessante. E continuando, né? Seja como for, uma vez fora da órbita do mestre Clérambault, Lacan ainda assim saúda, em sua resenha Psicologia e Estética, o caráter de entidade estrutural do automatismo mental, primeiro identificado e nomeado por Clérambault. Ele não dirá nada além disso em 1966. Então, a noção de automatismo mental, que a gente vai ver muito no seminário 3, vem do Clérambault, né? Não é uma ideia ali original do Lacan. Três outros traços constituem indícios do futuro. O uso da palavra estrutura para designar a organização de uma entidade formando um todo
separada de outras e destacada da noção de desenvolvimento. A importância concedida à análise dos escritos dos doentes como testemunha em particular, escritos inspirados, esquizografia, e a partir daí a conexão estabelecida do sintoma com a criação literária. É esse texto que eu quero trazer alguns comentários hoje, alguns breves comentários, porque aqui a gente já começa a ver algo de uma estrutura de linguagem. Então, que o Lacan já estava reconhecendo isso lá no começo da sua obra. Não irei mais longe no pensamento dos efeitos de a posteriori, o já presente ao qual ele se presta, não sendo senão um engano. Com exceção de duas resenhas, os dois artigos citados acima, aos quais cabe acrescentar a tese, marcam o ápice das produções de Lacan destinadas sobretudo aos psiquiatras. Então, olha quem eram os interlocutores de Lacan nesse período, os psiquiatras. Então, são textos, em alguma medida, psiquiátricos, têm uma outra linguagem. Os textos seguintes, sobre o estilo e sobre as irmãs Papin, aparecem em Minotaur, revista literária ligada ao meio surrealista, cuja proposta já havia despertado interesse. Já em Escritos Inspirados, ele próprio se referiu a Breton, Éluard, Perret, então ele já fazendo referência, né, a outros autores também, e essa influência surrealista, né? Tem muito dessa influência estruturalista e no ensino de Lacan e surrealista também. Aqui termina a série do que eu chamei de primeiros escritos. Trata-se de uma seleção. Na verdade, considerei que os textos psiquiátricos mais técnicos da década de 20 não eram de natureza a elucidar o encaminhamento do pensamento de Lacan, nem a interessar ao público ou ao psiquiatra de hoje. Eles não poderiam ser considerados como escritos estritamente falando. Então ele fala assim, basicamente, ó, tinha mais um monte de coisa muito psiquiátrica que não ia valer nem para os psiquiatras de hoje, nem para a gente enquanto psicanalista. Lacan entrou em análise em 1932. É a partir daí um analisante que segura sua pluma, depois um analista. Desde o início, ele pretende trazer algo novo e entrar na carreira de modo espetacular. O novo foi, em 1936, o primeiro esboço do Estádio do Espelho, que a gente vai estudar Estádio do Espelho. Ele vai ao Congresso Internacional de Psicanálise e Marieband para expor esse achado, que de fato se revelará o ponto de partida do seu ensino revolucionário. Por seu modo espetacular, ele se fez cortar a palavra ao cabo de 10 minutos pelo presidente da sessão, que era o Ernest Jones. Falhou. Ele guardará o ressentimento disso ao longo dos anos. No mesmo ano, é de fato um freudiano que se expressa em um trabalho que considera fundamental, no qual ele não se esquiva de criticar Freud por ter sido, em sua metapsicologia, infiel à fenomenologia da experiência, assim como ter se extraviado em sua doutrina do princípio de realidade, para além do qual Lacan se prometeu conduzir a psicanálise. O estádio do espelho, descoberto e formalizado pouco tempo depois, vem cortar as asas do desenvolvimento anunciado. E aí, para finalizar esse prefácio, é desse ano, 1936, que Lacan, por ocasião da publicação de seus escritos, em 1966, data sua entrada na psicanálise. Então, quando a gente vai começar pelos escritos, né, texto dos escritos, essa entrada na psicanálise do Lacan. 2 anos mais tarde, em um texto magistral, já se propõe a refundar a psicanálise, ou seja, é como se a cada novo texto ele estivesse refundando, trazendo novos conceitos, repensando os que ele já tinha formulado. Não sobre a primazia do significante, mas sobre um conceito ampliado do complexo, do qual Freud teria percebido apenas uma face. A realização não está à altura da ambição, mas esta triunfará finalmente em 1951 com o Discurso de Roma. Então, aqui dá um panorama de que aqui são textos escritos para psiquiatras que mostram o Lacan ainda muito no início das suas construções enquanto psicanalista e que né, o Millet ele concentra, ele condensa nesse livro.
E aí, só a título da gente trazer uma inquietação, né? Tem um texto aqui, que é esse texto que ele referencia no prefácio, que chama Escritos Inspirados, Esquizografia. Então tem algo aqui de grafia, tem algo da linguagem. E olha que interessante, né? No seminário 3, o Lacan tem uma citação assim que é fundamental para a gente entender a psicose. Ele diz que para que a gente esteja no campo das psicoses, é preciso que haja distúrbio de linguagem. Oi? Oi? Pode falar. Bom, vou continuando aqui, depois eu abro um pouquinho também para a gente discutir. Então, para ser psicose, a gente precisa estar no campo do distúrbio de linguagem. A Márcia perguntou qual é o livro. É o livro Primeiros Escritos do Lacan. A gente vai fazer só uns breves comentários sobre ele e depois a gente começa realmente nos escritos e na lista que eu fui propondo para vocês. Percebem que o Lacan ele não fala em delírio, alucinação auditiva, visual. O que ele vai definir a psicose como um distúrbio de linguagem? E aí, o que eu achei interessante, né? Primeiro, a gente precisa dar uma desconsiderada, lembrar que é para psiquiatras, lembrar que ele estava no momento da sua tese de doutorado em psiquiatria, porque a descrição que ele vai fazendo dos casos aqui me lembra muito as descrições que eu tinha, por exemplo, na medicina, né? Para quem não sabe, eu sou médica. E tem uma descrição muito psicopatológica. Então, quando ele vai falar, né, fulano, tantos anos de idade, internado na clínica psiquiátrica, ele traz alguns elementos aqui de tipo de exame mental mesmo. Ele fala sobre sintomas físicos, né? Tipo, vamos testar os reflexos. Tem algo aqui também? Cadê? Ele fala isso dos reflexos, fala, por exemplo, de taquicardia, de como essa pessoa se apresenta, é, né, vestida ali, como. Então, assim, faz muito parte de um exame mental. E que em muitos casos aqui ele coloca até exame físico, né? Tem um exemplo aqui que ele coloca. Ó, exame físico. Leve tremor digital na entrada, taquicardia, TA de 23,13 pelo método Pachon, azotermia de 0,27, ausência notável de qualquer canice, distrofia unguial do dedo médio direito. Gente, isso é um exame físico, médico. Então, por isso que é um dos motivos que eu não coloquei também pra gente como uma leitura recomendada. Mas aqui mostra a influência dele enquanto psiquiatra, né? Mas nesse texto que me chamou a atenção, da esquizografia, por que que ele me chama a atenção? Ele começa a trazer algumas questões de linguagem. Então, por exemplo, ele vai dividir em algumas partes, né? E aí ele fala, por exemplo, em distúrbios verbais. Então ele vai falar que é alteração da forma da palavra, reveladora de uma alteração do esquema motor gráfico, ou então da imagem auditiva ou visual. Então a gente já tem aqui que um dos distúrbios da linguagem que ele estava pensando naquela época eram distúrbios verbais. O outro que ele coloca é como distúrbios nominais. Então, como se algumas palavras tivessem sonoridade parecida, né? Aí ele vai dar um exemplo. A paciente fala mief, que é franzino, no sentido de mesquinho, que é mesquinho. E aí ela criou toda uma série de palavras com essa mesma, uma grafia parecida, que era esse mier, mesquim. Aí ela começa a falar em mari, que seria prefeitura, município, e marier, que seria casar, matrimoniar. Aí ela faz uma outra construção a partir desse marier para mari, que é marido, e mairi, que é municimoniar. Enfim, eu pedi a ajuda da Cintia aí para o francês, né? Tem muitas construções aqui que tem a ver com a língua francesa, mas a gente já começa a perceber que
ele pega uma palavra e ele destrincha, né, nessa fala de uma psicose, vai usando essas palavras que às vezes têm uma mesma sonoridade para designar coisas diferentes. Então a gente já está pensando que depois ele vai trabalhar enquanto neologismos. Né? O Lacan ele vai colocar como um dos distúrbios de linguagem que tem na psicose são neologismos. E ele já estava encontrando isso aqui, né, em 1932, ali na época da tese. O outro que ele fala, distúrbios gramaticais. Então ele vai falar que tem algo ali que às vezes um verbo assume função de substantivo. Então, assim, tudo isso é construção de linguagem, gente. Ó, distúrbios semânticos. Eles são caracterizados pela incoerência, que a princípio parece total. Então, às vezes, uma frase ali que não está fazendo muito sentido, que tem alguns termos que querem dizer outros. Que tem, por exemplo, ele fala aqui em aglutinação de palavras, como se fosse então criação de palavras novas, ou palavras usadas em outro contexto, que também está na ordem do neologismo. Ele fala aqui, por exemplo, sobre literalidade, que é uma coisa que a gente encontra na psicose, que o Lacan continua falando sobre isso, né? Ele fala sobre uma descontinuidade no discurso. Ele fala que, né, o lenga-lenga, que é o que eu chamo às vezes de blá blá blá, de uma análise. Então, às vezes, a falta de linearidade discursiva. Fala uma coisa e fala outra e fala outra. E, enfim, né? O texto ele vai falar sobre esses distúrbios. Então, distúrbios verbais, distúrbios semânticos, distúrbios gramaticais e distúrbios nominais. Tudo isso a gente vai ver como psicose depois, em Seminário 3, em o texto dos escritos, né, da psicose, que é de todo um tratamento possível às psicoses. Então, a gente vê que lá no comecinho, enquanto ainda nem era a psicanálise lacaniana, o Lacan já estava colhendo, né, alguns elementos para a gente poder pensar o que depois ele vai pensar a psicose, né, que seria como distúrbios de linguagem. E aí, só para arrematar isso, né? Por exemplo, no seminário 3, a gente tem aqui a ideia de abordagem pela fala, né? Tá na página 48. É o registro da fala que cria toda a riqueza da fenomenologia da psicose. É aí que vemos todos os seus aspectos, suas decomposições, as suas refrações. Então, a gente está a nível de fala, falando de psicose, igual ele está falando lá em 1928, 32, 35. E aquela frase que eu citei sobre distúrbio de linguagem também é do Seminário 3. Cadê? Tá na página 113. O Lacan coloca assim: mas para que estejamos na psicose, é preciso haver distúrbios de linguagem. E é essa, em todo caso, a convenção que lhes proponho adotar provisoriamente. Então, percebem que o que ele está construindo aqui, ó, Seminário 3, cadê o ano dele? Ele é de 55, 56. Em 28, ele já estava pensando nisso. Então é muito interessante a gente entender como esses conceitos vão sendo construídos. Ele não tira isso do nada. Ele tirou isso muito das observações das pacientes que ele acompanhava lá no Hospital Santene, né? Então ali ele teve um acesso muito grande aos pacientes que ficavam internados, né? Claro que eram casos graves de psicose e tudo mais, mas isso fez ele pensar essa teoria da psicose. E hoje a gente poder pensar isso no discurso comum. Então, por exemplo, não é quem a gente vai atender enquanto psicose, não necessariamente é mais aquela pessoa que está totalmente desorganizada, tendo alucinação auditiva, visual, tendo todos os fenômenos ali que teriam uma ruptura de realidade. Às vezes a gente está falando de alguém que tem uma organização, né, que tem uma certa organização discursiva, mas que tem esses fenômenos de linguagem. E aí o Lacan já aponta para a gente isso, que aí seria algo diferente no diagnóstico. Se não, né, acaba tendo muito uma ideia de que psicose é aquilo que já está desencadeado, né?
A Kelly colocou exatamente isso. Acabei de falar de desencadeado, olha que sintonia. Ela falou: muitas psicoses nem foram desencadeadas. Muitas psicoses nem foram desencadeadas. Então, o desencadeamento, o surto, não é um critério para que a gente diga, ah, então é uma psicose. Inclusive, é importante que a gente diagnostique o discurso estando dentro de uma psicose sem esse surto, porque a gente consegue entender quais são os elementos que podem desestabilizar a cadeia, né? Enfim, eu fui me empolgando falando de psicose aqui também, mas era mais para a gente entender onde ele chega, de onde ele sai e onde ele chega, né? E agora eu queria escutar um pouquinho de vocês. Vocês já conheciam esse livro dos primeiros escritos? É, como que vocês veem essa noção de cronologia nos estudos? Quero agora escutar um pouquinho aí vocês. E não sejam tímidos, porque eu sei que vocês não são. Vocês falam mesmo. Ei, E Lorena, aí? boa tarde. É Dani aqui. Acho que eu falei junto com alguém. Desculpa. Não, pode falar. Os textos que você está sugerindo, eles têm nesse livro que você está lendo, que você leu agora? Os que eu sugeri estão nos escritos e outros escritos. Vou até abrir eles de novo Tá. aqui. Tá. Aham. Eu adorei ter um estudo cronológico, porque eu tenho brigado com isso na minha análise pessoal, que eu falei para ela assim, eu queria começar no seminário um. Sabe assim, como se você pudesse começar do começo, sabe? Então, eu gosto dessa coisa assim do começo, uma coisa pessoal. Então, eu tô amando essa ideia, viu? Obrigada, querida. E assim, que a gente não se prenda nisso, né? Por exemplo, tanto é que eu estudo, eu faço estudo cronológico, mesmo os seminários que eu já tinha lido, que eu já tinha estudado, eu recomecei em estudo cronológico, né? Então, tanto com relação aos seminários, então tô lendo seminários de novo em ordem cronológica, quanto os textos mesmo, escritos, outros escritos, então eu tenho minha própria leitura também cronológica com relação a isso. E aí, por exemplo, eu tô estudando. Cadê? Eu tô estudando Instância da Letra. Eu já estudei Instância da Letra pelo menos umas 4 vezes. Tô lendo de novo em ordem cronológica. Mas semana passada eu tava lendo de novo o Ator Dito, porque é para uma outra pesquisa que eu tô fazendo com relação a fim de análise. Então, assim, a gente não se prende na cronologia, mas ela é um norte pra gente, né? Então, que bom que você tá alinhada aí nesse sentido. E até com relação ao. Aqui a gente vai ver só escritos, outros escritos, vocês podem ver, tá indicado aqui do lado. Então só tem escritos e outros escritos. Tá na sequência de ordem cronológica, por isso que é meio misturado, né? E por isso que eu nem coloquei o primeiros escritos. Eu queria só trazer mesmo esse breve comentário para vocês saberem do que se trata, né? Deixa eu ver. Diga, Cíntia. Eu fiquei em dúvida, porque está o estágio do espelho, não seria o estádio do espelho? O estágio foi nesse site que eu falei para vocês, está como estágio, e aí eu coloquei a lista e fui só tirando os textos que a gente não ia usar. Mas ele é esse daqui, ó. Tá nos escritos. Que aí já é o que a gente começa na próxima semana. Página 96 dos escritos. 96 dos escritos. O estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada a experiência psicanalítica. Ó como a gente vai dar um salto já é um texto de 49. Foi mais a digitação mesmo. Quem mais? Lorena, sou eu, a Márcia. Estou com Oi, uma Márcia. dúvida Diga. sobre o estudo de Lacan, né? Porque eu tenho o material que o Lacan escreveu, que eu saiba, né? Posso estar enganada, são os escritos, outros escritos. Os seminários foram transcritos pelo Jacques Alain Miller, né? Não foi o próprio Lacan que escreveu, né? E aí a minha dúvida é assim, ó. Porque sou assim, iniciante, eu comecei o ano passado a estudar Lacan, né? E é uma obra muito vasta, né? Então eu queria saber uma opinião tua, assim, sobre começar assim, ó,
os seminários ou os escritos e outros escritos, ou misturar tudo junto? Ler um pouco de cada. Sim, uma coisa para a gente lembrar, eu comentei no comecinho, mas eu comentei meio rápido. É exatamente o que você falou no sentido dos escritos, são textos mesmo que o Lacan formulou, então às vezes eles são mais densos ali. Os seminários, eles são estenografias. Então a aula ela foi gravada ou estava sendo escutada e as pessoas iam fazendo, tomando nota, fazendo anotações, iam depois transcrevendo esse áudio ali em alguma maneira. Então, não é. O Jacques Lamillé, ele estabeleceu o texto, ele deu aquela revisada, aquela organizada. Mas muito do que a gente tem eram dos próprios alunos do Lacan, que faziam essa estenografia. E aí tem alguns textos que, inclusive, tem, então, comentários de alunos que tá ali como Lacan disse, mas a gente não tem como saber, a gente não tem acesso a isso. E também tem, a gente conta sempre com o mal entendido da linguagem, né? A gente nada no mal entendido da linguagem. Então, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui hoje, né? Se a gente pedir para cada um de vocês dizer, né, escrever sobre como foi esse nosso encontro, mesmo que vocês tenham, né, vão ver lá, vão ouvir a gravação e vão escrever sobre como foi, nunca vai ser uma anotação igual a outra. Porque passa por esse efeito também de escuta e de escrita de quem faz. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Os textos, os seminários e os textos, eles foram escritos em simultâneo também. Então, você não precisa fazer só pelos escritos, porque no seminário tem muita coisa importante também. Então, por isso que eu falei, né? Ao mesmo tempo que eu leio os seminários em ordem cronológica, eu leio os textos. E aí é bom que você vai se inteirando ali. Poxa, aqui a gente tá, né? Por exemplo, ó, o seminário 3, como eu estava dando o exemplo aqui. Ele é de 55, 56. Percebem que aqui no meio a gente tem um texto que chama de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Então é a mesma temática e que ele escreveu em 57, 58. Então percebe que é mais ou menos o mesmo tempo de estudo que ele estava tendo? Então ele proferiu o seminário de 55 a 56. No ano seguinte ele escreve esse texto, que também tem a ver com as psicoses. Então faz parte a gente fazendo essa correlação, ajuda a gente a se situar no estudo. Então, você que está começando, né? Começa lá no seminário um e a gente vai acompanhando aqui os textos. Acho que vai sendo uma boa forma de você se inteirar. Inclusive, é uma coisa que eu estava procurando. Se algum de vocês souberem de gente que está estudando seminários, principalmente seminário um, 2, 3, manda para mim no privado, que tem várias pessoas me pedindo indicação. Então, vocês mandam para mim no privado. Quem está aí reunido, estudando esses seminários, me avisa que é para eu poder indicar também. Acho que é uma indicação importante. Agora eu só não sei qual que é a sequência das mãozinhas. Vocês conseguem ver aí? Vanessa primeiro. Vanessa, diga, Vanessa. Oi, boa tarde a todos. Eu vou mandar para você, Lorena, porque a gente está estudando o seminário 3 de segunda-feira. Já está mais, já passou do início, tá? Já deve estar no meio do livro. Mas a gente tem um estudo de terça, de segunda-feira, às 11 da manhã, eu vou mandar para você. Ótimo, manda para mim. Tá? Tem duas E se pessoas me tiver de pedindo seminário um também, indicação, eu vou poder mandar no se tiver grupo de, também. se tiver de seminário um pode pôr também, porque eu quero. Mas a minha pergunta é a seguinte. Então, para o próximo encontro, a gente vai estudar primeiro esse o estágio do espelho como formador da função do eu. Aí esse vai ser o tema do próximo encontro, e aí sucessivamente nos próximos encontros vai vir os de baixo. Seria isso? A gente não, pensando até em como a gente foi fazendo o livro da Luciana, esse não vai ser um texto por encontro. Então a gente vai do mesmo formato, né? Sem pressa, mas sem pausa. A gente vai acompanhando o nosso ritmo de leitura, né, desses pedaços, desses trechos e de discussão. Então não se preocupem assim de, eu vou ler o texto inteiro para o próximo encontro. Começa. Então a gente vai levar ali alguns encontros para cada um dos textos, tá? Então não precisa ter essa pressa ali de esgotar. Tem textos desse que eu, inclusive, acho que a gente vai passar meses. Por exemplo, quando a gente tiver instância da letra,
de uma questão preliminar, direção do tratamento, subversão do sujeito, são textos importantíssimos e que tem muita coisa de discutir. Então, são textos que a gente vai indo com calma mesmo, como a gente fez no estudo com o livro da Luciana. A minha pergunta era essa, porque aí eu fiquei em dúvida. É para ler todos esses para trazer Não. para o próximo, ou é o Gente, que eu falei, por nossa, isso, todos esses eu morri, gente. por isso que eu tô chamando de empreitada, eu tô chamando de jornada, e vocês são os doidos que estão acompanhando comigo, né? Porque isso daqui é estudo para anos. Ah, então tá. O legal é a gente começar. Bom, no próximo encontro eu vou ler o estágio do espelho. Se eu conseguir ler ele todo, ok. Se não, eu trago o que eu consegui ler. Isso, exato. Beleza. Obrigada. Acho que agora é você, Cíntia. Sou eu. Eu ia dizer o seguinte, a Márcia que está começando, sobre os seminários, tem também o original do Staffordshire, que é a própria, está em francês, mas ali tem muita coisa que não está nas edições da Zahar, porque quem estabeleceu elas foi a edição em português, é o Jacques Lamillère, mas em francês não, é o que você falou, é a transcrição do que aconteceu. Então, tem muitas imagens que não estão em português, e mesmo em português existem alguns dos seminários em outras versões que não sejam a da Zahar, que às vezes é interessante comparar. Sim, esse é um estudo bem interessante, eu gosto bastante, que é o de traduções, traduções comparadas, né? Eu trabalho com a parte de tradução também, eu traduzi o livro de técnica do Juan Martínez. E em tradução, a gente não fala sobre tem uma tradução certa e uma tradução errada, porque a tradução já passa também por um efeito de leitura e de escrita. Então, é interessante a gente fazer a comparação das traduções. E pensando no, por exemplo, tem as traduções argentinas do Rodrigues Pontes, que são interessantíssimas, são traduções comentadas, só que estão em espanhol. O Stafford em francês, maravilhoso, tem lá, né, o texto na íntegra. E ainda assim, né, por exemplo, quando a gente pega aquele trecho do Seminário de Caracas, lá no Estaférula está escrito mesmo, que o Lacan fala, né, se quiserem ser lacanianos, sejam. Essa parte, se quiserem ser lacanianos, sejam, não tem no áudio. A gente tem acesso ao áudio e não tem no áudio, mas está no escrito. Então a gente tem que ir, né, assim, respirando fundo e desconsiderando muito dessas coisas. Acho que é a Dani. Diga, Dani. Então, eu estou tentando, com mais uma psicanalista, começar a leitura do Seminário 1. Então, se alguém tiver interesse de se aventurar, não seria uma transmissão, que eu acho que seria muito legal ter alguém que pudesse transmitir, mas não é meu lugar de fala. Mas eu estou aí querendo, estou com muito desejo de começar, pelo menos com quem se interessar, essa leitura no coletivo. Então, a gente leria linha por linha, e aí estaria aberto para as pessoas comentarem o que quisessem. Então, seria uma leitura em coletivo. Se alguém tiver interesse de alimentar essa coragem, eu vou colocar lá um oizinho no grupo. E aí, quem quiser, a gente pode se organizando para pelo menos começar a leitura, né? E se alguém aparecer e quiser transmitir, seria maravilhoso, assim. Sim. É, é interessante a gente participar de lugares, não necessariamente que sejam de transmissão também. Isso que a Dani falou é muito interessante, estudar em grupo. Não quer dizer que tem alguém ali que vai passar a verdade do texto, saber do texto, vai explicar as coisas, mas o efeito de ler em grupo é incrível. Cada um às vezes se atenta a um ponto, traz algo para discussão. Às vezes até a gente falar assim, ó, isso daqui não estou entendendo nada, não faz sentido nenhum. Não sei de onde ele tirou essa ideia. Isso é interessante para poder avançar no estudo. Então, forma assim esse grupo. Já tenho duas pessoas que estão na minha mente que já me perguntaram sobre grupo e dá para falar também. Eu vou aproveitar, então, fazer outra coisa, porque assim, eu tinha bloqueado lá de não mandar mensagem, que era para vocês não ficarem recebendo muitas notificações. Mas perde uma coisa que eu adoro, que é essa troca. Troca de material, troca de dúvidas. Então, assim, eu vou abrir uma enquete primeiro para ver com o pessoal. A gente abre de novo o grupo ou não? Dependendo da resposta, eu abro. Se não, mandem mensagem para mim no privado, que aí eu vou concentrando essas informações por lá.
que eu acho que pra gente ver como é que a gente vai funcionando. E depois, se não funcionar de novo, a gente bloqueia de novo, enfim, né? A gente tem que ver o que funciona pra gente. Diga, Kelly. Não, então, como eu não sabia e tá fechada, eu mandei para você mesmo o link do seminário 11, seminário 6 e seminário 2, o link dos Joia, grupos para joia. compartilhar lá no grupo. Uhum, joia. Que aí eu já repasso lá também. E aí, mais tarde, já mando a gravação, né, do nosso encontro. E semana que vem a gente se encontra. Adorei tê-los aqui e me acompanhem nessa jornada aí. Gostei de ver que o pessoal que entrou tá aqui até o final, tá firme e forte. Então a gente vai junto aí nessa trajetória, tá, gente? Então até semana que vem. Obrigada, viu? Até, Obrigada, obrigada. Laura. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.